Boa noite aos vereadores, boa noite ao público presente e aos internautas que nos acompanham. Eu faço uso da tribuna nesta noite para expor ou explicar melhor a composição dos requerimentos apresentados por mim e por outros vereadores. Quero começar agradecendo aos vereadores que subscreveram os requerimentos comigo, porque isso só reforça o pedido. Então, nós apresentamos aqui alguns requerimentos que visam solicitar calorosamente a diretoria do Banco do Brasil que viabilize um posto de serviço ou uma agência aqui. Para quem não sabe, pensa, poxa, tantos serviços, tantos problemas que nós temos e os vereadores estão se preocupando com a instalação de um posto bancário. Pois é, esse é mais um. Os profissionais da educação, da saúde e da polícia, tanto militar como civil, são funcionários, tem funcionário municipal da Secretaria de Saúde, mas tem também profissionais do Estado. E estes têm que receber seus salários na agência, até poucos dias, da nossa Caixa. Como todos sabem, que foi vinculado aí pela televisão, pela imprensa, o Banco do Brasil comprou a nossa Caixa. O que acontece agora nesse momento de transição? Pode ser a merendeira da escola, pode ser o professor, pode ser o diretor, ele tem que se deslocar até Itapecerica, lá na agência central do Banco do Brasil, para resolver diversos problemas com senha, com talão, porque a agência de São Lourenço da Serra não está habilitada para resolver alguns problemas que são específicos e que o funcionário tem que se deslocar até Itapecerica da Serra. Chegando lá, o volume de cliente é tanto, porque aí junta São Lourenço, Itapecerica e Juquitiba. E em Bugaçu, porque alguns vêm para Itapecerica, apesar de lá ter a agência do Banco do Brasil. Então, o que ocorre? O volume de pessoas é imenso, não há como a pessoa sair do banco antes de 2 horas de duração no atendimento. Fora disso, o sistema é diferente. Para receber talões de cheque, a pessoa tem que ir no caixa e imprimir folha por folha. Não vem o talão como a gente estava acostumado a receber pelos correios. Então isso se transformou num verdadeiro transtorno para os funcionários públicos da rede estadual ou da esfera federal, seja da educação, da saúde ou das polícias. Somando aí num volume de mais ou menos 1.500 pessoas em Juquitiba. Então é um problema premente que nós já havíamos feito o requerimento. E agora, então, a partir de novas informações, fizemos para a presidência do Banco do Brasil, para a superintendência, para a diretoria de governo do banco e para a central de transição de compra das instituições. Então, de forma que esta é uma solicitação dos funcionários, e eu quero solicitar à Secretaria da Casa, senhor presidente, que aguarde um abaixo-assinado que está passando nas escolas e que eles vão trazer até aqui para que seja anexado a esses requerimentos. E aí que sejam tiradas cópias para anexar aos requerimentos. Essa é uma demanda. A outra explicação que eu quero colocar é que nosso município, como eu tenho repetido na maioria das vezes, e os vereadores também, enfrenta inúmeros problemas. Problemas que vêm se somando ano após ano. Um deles é a questão do funcionalismo público, que nesse momento estamos vivendo um pico de crise. E que no ano passado, exatamente no dia 26 de março, nós encaminhamos uma indicação solicitando que fosse feita uma reestruturação. E aí passo a explicar, senhores, o que significa uma reestruturação. E eu sei muito bem que quem está lá penalizado com o seu salário de R$530 está sofrendo na carne o problema e não quer saber o que significa reestruturação. Porém, enquanto a prefeitura, seja essa administração, seja a próxima, seja a que passou, ou seja daqui 10 anos, não criar coragem, porque é um passo difícil, duro de se fazer,
porque tem que se contratar serviço para estudar qual cargo nesse momento precisa ser transformado, mudado. Reestruturar significa mexer em todas as feridas que existem. Desde que eu trabalhava em 93 na escola do Barnabés, quando eu vi a merendeira se aposentando com 28 anos de trabalho, ganhando os mesmos R$370 naquele tempo, e hoje R$570. Pessoas que estão se aposentando como motorista, como merendeira, nas diversas funções, é o mesmo salário. Se ele for braçal, se ele for cozinheiro, se ele for merendeiro, se ele for enfermeiro, é a mesma coisa. É uma ferida que ela vem crescendo há muitos anos, ela transcende a história de Juquitiba. Com isso eu não quero dizer que esse governo não tem responsabilidade. Estou querendo dizer que seja qualquer um que esteja lá, vai ter que criar essa coragem e encarar esse problema. E esses remendos que estão sendo feitos de adequar um aumento para essa categoria, um aumento para essa, um aumento para aquela, não vai resolver. Embora atenda à necessidade gritante daquele momento, não vai solucionar. Tem outros erros importantes que está colocado nessa proposição, que são pessoas com escolaridade de 8ª série, eu não quero aqui desprezar ninguém, ganha mais do que uma pessoa que estudou para ser enfermeira, ou para ser nutricionista, ou para ser bibliotecária, ou para ser uma professora. Tem uma portaria lá mal feita, mal pensada, definiu esse salário. Precisa ser repensado. Os números que definem os cargos do salário, mais ou menos foi pensado assim: é para acertar o salário do Gin, que está sendo secretário agora. Então nós vamos pôr lá R$1.200. Não, mas o Gin merece 1.400. Vamos pôr 1.400. Eu estou dando um exemplo. O Gin não é secretário, o Gin é vereador, é meu colega de trabalho. Me desculpe usar o seu nome, colega. Então, são essas situações que a gente precisa pensar que numa empresa, a prefeitura é uma empresa, enquanto ela continuar trabalhando desta forma, e esse erro vem há anos e gestões e gestões. E só quem trabalhou no executivo, eu trabalhei 8 anos, e eu sei muito bem como é que é a gente ter na secretaria da gente o funcionário que ganha o menor salário e o funcionário que ganha o maior. É um contraste, é um paradoxo doído. Porque muitas vezes aquela pessoa que ganha o menor salário é a pessoa que dá a vida ali pelo local de trabalho. E muitas vezes o que ganha o maior salário, porque uma portaria definiu, muitas vezes ele ocupa só um status. Muitas vezes ele produz. Então a gente não pode tomar aqui como uma máscara e dizer, não, quem ganha pouco é que faz mais, quem ganha muito não faz. Não, nós temos de tudo nesse contexto. Nós temos todo aquele contexto de pessoas que produzem muito, que deveriam ganhar mais, como é o caso da dificuldade desta prefeitura de Juquitiba, e eu falo com conhecimento de causa, e não para atacar a prefeita, e nem para atacar quem passou, e nem para atacar quem vem, mas assim, um problema que existe é isso. Para se trazer bons profissionais, precisaria se pagar bons salários, e a prefeitura não tem essa condição. E aí, não se paga bom salário, não se consegue trazer bons profissionais. Eu não estou dizendo que não há bons profissionais, existem ótimos profissionais trabalhando, dando sangue, porque trabalhar numa empresa que não tem estrutura, não tem a parte técnica que precisa, não tem um espaço adequado, suficiente, não tem o tanto de máquina suficiente, não tem computador suficiente, não tem material de trabalho suficiente, que eu falo, é de acordo com a competência e a necessidade de se produzir. Por exemplo, a gente fala, olha, agradeço ao deputado tal que nos concedeu uma verba, nos agraciou com uma verba estadual para se comprar tal equipamento, seja a máquina, seja um carro, seja a ambulância. Mas se a prefeitura não fizer o convênio com todos aqueles critérios, ela não consegue comprar. Então a prefeitura tem que ter a sua competência. E para ter essa competência, ela precisa dessa estrutura e precisa dos bons funcionários.